Louvado seja o Cristo terráqueo, o Cristo criador do nosso planeta, o Cristo como alimento sagrado da vida de todos os reinos no planeta Terra. Então, estamos lançando um livro que é Cristo, médium de Deus. Quer dizer, Cristo, médium da vida, da suprema consciência do universo. Então, o livro vai tratar exatamente do despertar do nosso Deus interior, despertar do nosso Cristo interno. Então, nós vamos apresentar e vamos sugerir que a humanidade, de todas as culturas, de todos os pilares, de todas as religiões, comecem todos a direcionar, criar um foco que já temos evolução para tal, já estamos na era do mentalismo. Então, vamos criar um foco. Queremos alcançar a frequência que identifique o amor incondicional, o amor universal, através da introdução do livro Cristo, Médium de Deus. E aí nós vamos chamar Claudinha, Cláudia, Emília Teixeira, para fazer a leitura da introdução. E nós vamos dividir em sete vídeos, para que nós consigamos ir partilhando do entendimento do que seja Cristo, médium de Deus. O livro será lançado no Brasil em abril e em Portugal, dia 15 de junho, num congresso internacional que nós vamos realizar em Portugal. Introdução. Por não termos dúvida de que somos o que pensamos, também é propósito com este livro levar o leitor à crítica reflexão quanto a povoarmos a nossa tela mental com paisagens imaginárias para os nossos sentidos físicos, embora reais para os sentidos metafísicos. Da mesma forma, elevarmos o nosso nível de belezas transcendentais, aquelas que fazem parte de dimensões paradisíacas com ondas crísticas geradas pelo Cristo Amor e o Criador da Terra, e, dessa luminosa maneira, despertarmos o nosso Cristo interno. Em sendo Cristo o médium de Deus, de quem ele absorve o pensamento original para criar mundos, podemos formatar o estado crístico em que Jesus vivia naquele reencarne, em sua condição de médium do Cristo, o que aquele contato psíquico gerava no universo íntimo do Mestre Nazareno, o salto quântico que ele sofreu ao alcançar a frequência do Cristo Amor a partir do batismo no Rio Jordão, a ponto de passar a dizer sem titubear para os doentes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Tal era a sua conexão com ele, o Cristo Vida, com o alquimista de Deus, com o Criador da Terra e o alimento sagrado das vidas de todos os reinos do nosso atual orbe. Dessa forma, compreenderemos a autoridade moral do Nazareno Mestre para, de maneira tão suave e harmônica, realizar aquelas proezas na condição sacrossanta de médium do Cristo, a fonte alimentadora da vida do planeta Terra. Deduzamos, sem parcimônia, o sagrado quimismo que estamos gerando em benefício de nosso organismo apenas lendo e interiorizando a essência doutrinária desses apontamentos. Nossa alma pensa luminosamente e o nosso corpo é beneficiado. Graças a Deus, estamos gerando pensamentos magnificamente belos. Acompanhemos o quimismo divino que sofrerá o nosso organismo, à medida que relembrarmos e interiorizarmos as esplendorosas curas realizadas pelo Nazareno Mestre, o Cristo médico de nossa alma e de nosso corpo. Por ser Cristo a fonte alimentadora da vida no planeta Terra, deduzamos o estado de êxtase e o júbilo dos médios que sentem as ondas do amor terapêutico emanadas no Sagrado Coração de Jesus em sua crística condição de médium da fonte da vida terráquea. O Cristo, assim como as benesses que aferimos durante as críticas reflexões durante a leitura deste livro. Assim, cada vez que pronunciarmos a palavra Cristo, expandiremos a nossa capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Já é possível deduzir que, em sendo Cristo, na condição de médium de Deus, o canal divino entre o Deus Criador e o Deus Criaturas, ligarmos-nos emocionalmente ao Cristo pelas vias internas de nossos corações, tendo Jesus fazendo a ponte entre ele e nós, é sabedoria, pois estaremos conectados à fonte do amor, o remédio universal para todos os nossos males. Tal paisagem mental tem sinônimo de saúde para a nossa alma e para o nosso corpo. As cores e a beleza áurica emanadas dos médios do sublime peregrino Jesus de Nazaré, atualmente conscientes de que são partes não apartadas do Cristo, aquelas cores que produzem saltos qualitativos nos seres vivos de todos os reinos, e em especial do hominal, constituem dadivoso evento, além de acelerarem magnificamente a vida mental de todos os seres humanos alcançados por tais ondas terapêuticas, pois geradas pelo Cristo Amor. Certo é que, quando se tratar de seres humanos, além de curar as suas chagas, quando for o caso, produzirão êxtases esplendorosos, tão magníficos que vão além da imaginação humana, razão pela qual não existem palavras no vocabulário terreno que representem tais estados de sublimidade e de divino júbilo. É um contato entre o Cristo criatura e o Cristo criador, gerando júbilos espirituais de elevadíssimo nível, além do tempo e do espaço. Tenhamos em mente que curar as criaturas através da voz misericordiosa é uma constante universal para os espíritos superiores, mas estejamos atentos ao momento planetário em que a Terra, sob os auspícios de Aquário, necessita de médios que atendam à realidade energética da era do mentalismo, da força superior, sabendo que somente aos fortes e capazes Deus confia a direção dos homens. Aos fracos e incapazes, ele ampara e compreende. Wong, em nome das Sagradas Fileiras. O conteúdo deste livro induz o leitor a procurar Deus transcendente, mas também o conscientiza do Deus imanente em toda a criação, para que ele possa, lucidamente, usar a divina lei do amor e assim despertar a sua mediunidade intuitiva, a sua mediunidade psíquica, a sua mediunidade em que fluam primordialmente pelo seu coração os eflúvios terapêuticos do amor que cura a alma e o corpo. Uma vez que o amor é a substância criadora no universo de Deus, quanto mais amarmos a Deus sobre todas as coisas, mais amaremos nossos semelhantes como a nós mesmos, e desta forma nos tornaremos naturalmente indivíduos mais altruísticos e mais saudáveis, pois quanto mais se ama, mais se revitaliza. Portanto, esforcemo-nos para manter a nossa vitalidade emocional, a qual, como consequência, gera biológica. Lembremo-nos sempre de que os nossos vícios sinalizam o nosso egoísmo em ação, e não o nosso altruísmo, o que nos leva a concluir que quem é viciado deve primeiramente se curar para ter condições de auxiliar na cura de seus semelhantes. Entretanto, não restringamos nossos vícios apenas ao uso do que ingerimos no plano material, mas, sobretudo, a nossa vida mental, pois somos o que pensamos. Evitemos, assim, pensamentos tóxicos, aqueles que são autodestrutivos, que geram doenças. Ressalta-se que não existe na criação nada superior à força mental. Assim, evangelizemo-nos para usufruir de melhores condições para servir a sociedade na condição de médiuns de Jesus, o alquimista do Cristo Amor. O homem-espécie, ao conceber que a gratidão gera felicidade, sente indômita vontade de personificar a vontade de Deus, vivendo fraternalmente o amor evangélico, ensinado e vivido por Jesus de Nazaré. Com tal atitude, ele concebe que não existe distância entre ele e Deus. Outro aspecto que este livro nos ensina é concebermos a universal imanência de Deus na criação. Em tal estado de consciência, o ser humano passa a não ter dúvida de que o amor é a divina linfa da vida. Com isso, ele passa a amar mais para vencer as suas culpas, considerando que o estado da alma da culpa é altamente antivital. Evitemos, para não desencarnarmos antes de completar o nosso programa reencarnatório,
o que ainda é muito comum na Terra, os desencarnes antecipados ensejados pela culpa, a mais antivital de todas as nossas fraquezas. Em estado mental superior, pois sem culpa, brota no homem a alegria que ele reconhece que o triunfo de sua vida depende dele, de sua capacidade de substituir valores necrosados pelo tempo, os quais já não têm nutrientes para alimentar a fé e a esperança de uma sociedade que comunga com o eterno transformismo, com o eterno vir a ser. Tenhamos em mente que somos espíritos em eterna evolução. O espírito humano, ao transformar os conhecimentos em vivência, adquire sabedoria, e como sábio, sente-se impulsionado a adquirir a bondade, sabendo que a bondade é a perfeição moral, segundo Pietro Baldi. Por ser a bondade a riqueza da alma, uma criatura desinteressadamente boa, de maneira natural, faz a sua ligação com Deus através da oração, ou no simples falar, porque criou o sagrado hábito de falar com misericórdia. Diante do crístico panorama mental descrito neste livro, chega-se a determinada altura da leitura em que se concebe naturalmente que a tão temida morte não existe, porque somos espíritos eternos e imortais. Na pessoa sem medo da morte surge a força motora de sua ascensão para Deus, o que lhe propicia ter uma visão cósmica da vida, facultando-lhe descobrir o seu Cristo interno em definitivo e afirmar: eu sou. Nesse momento, ela não terá dúvida de que é una com Deus e proclamará em voz alta e clara: eu sou parte não apartada do meu Criador. Aleluia. Assim, podemos deduzir pela lógica universal o incêndio crístico que surge no ser humano quando ele conclui: eu sou parte não apartada de Deus. Nesse momento, ele vence a ilusória distância entre ele e Deus e afirma: eu sou Deus. Com a leitura reflexiva que empreendemos até aqui, o leitor já percebeu que se trata de um manual sagrado de terapias para a nossa alma e para o nosso corpo. Daí, por questão de lógica, a necessidade de o relermos periodicamente para manter a nossa vitalidade psicofísica.